Aqui então para a nossa conclusão final, porque primeiro a gente precisa dizer que a coleta não é no último domingo de outubro. Não. Nesse ano a coleta é no final de semana dos dias 17 e 18. E 18. Dias 17 e 18 é então a coleta missionária. Por causa da epidemia, algumas coletas foram mudando aí de data, né? No domingo agora é a coleta do óbolo de São Pedro e nos dias 17 e 18 é então a coleta missionária. Mas eu disse o seguinte, quem está em casa desejoso de ser missionário, o que tem que fazer? Fala para nós. Existem alguns passos assim importantes, né? Primeiro, entender de que o missionário não é só aquele que sai da sua terra, mas nós somos chamados a sermos missionários também onde nós estamos, onde Deus nos colocou. Então, primeiro passo, rezar muito pelas missões. Rezar pelos missionários, porque como a nossa padroeira das missões, Santa Teresinha, ela ajudou muito a obra missionária com a sua intercessão e com sua entrega oblativa. Então, rezar e oferecer sacrifícios pelos missionários. Também ter algumas pequenas obras missionárias. Então, aproveitar o seu colega de trabalho, o seu colega de estudo, de faculdade, e ir fazendo um apostolado meio que pessoal, falando de Jesus Cristo, incentivando a prática dos sacramentos, levando essa realidade para dentro da sua casa também. E se esse programa te despertou para a missão Adigentes, para uma entrega um pouco maior à Igreja, para o anúncio de Jesus Cristo às nações, então você pode procurar o seu pároco. Procure o seu pároco, fale do seu desejo missionário e o seu pároco, em conversa com o COMIDE, vai perceber qual é o projeto missionário que mais se adequa e você fará parte de uma equipe missionária em outro país ou em outros estados do nosso Brasil. Muito bem. Padre Caio, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais sobre o trabalho que é feito pelo COMIDE aqui na Arquidiocese de Campinas, o que tem que fazer? Bem, nós nos reunimos todos os meses lá na Cúria Metropolitana de Campinas. Bem, agora com a pandemia não, a gente está no online, né? Acho que a maioria das pessoas está trabalhando online. Mas assim, nós temos, cada forania, nós temos um representante da comissão missionária. Eu acho assim, se eu quero ser missionário, então assim, quando a gente pensa em missão, nós pensamos em três coisas. Alguém que envia, o enviado e para quem nós enviamos. Então, como quem envia na Santíssima Trindade, né? O Pai envia o Filho para a humanidade, né? Então a gente pensa o seguinte, para começar um trabalho missionário, eu acho assim, começa na igreja local, como Paulo missionário, mas Paulo tinha uma igreja local que é Antioquia, e ele foi fundando várias outras comunidades e igrejas na Ásia e na Europa. Então, começa com a sua paróquia. Monta um conselho, converse com o seu pároco, convence ele é por si só missionário. Vamos montar uma pequena comissão missionária, vamos ver a realidade da paróquia. O padre Tênis falou o atingente, né? Mas a gente tem que pensar no intra também, na nossa realidade paroquial, na nossa cidade, no nosso bairro. Então, começar a montar um núcleo de vivência, ou até um núcleo missionário, onde as pessoas podem se reunir uma vez por mês para rezar e partilhar a palavra. O padre pode ir lá também, participar, rezar uma missa nas casas. É assim que começa uma comunidade, né? Nas casas das pessoas. Exatamente como começou a igreja, né? Começou na casa das pessoas, não começou com essa estrutura toda, começou na casa das pessoas. E por fim, né, a sua palavra para tantas mulheres que são protagonistas aí de um trabalho missionário nas nossas comunidades. Né? Eu acho que tem uma coisa assim que eu aprendi muito durante esses anos e que o Padre Caio sempre coloca para nós que somos missionários lá. A alegria. Eu acho que quando você vai fazer missão, você tem que mostrar a sua felicidade, a alegria que você está em missão. E uma outra coisa que eu acho muito importante, às vezes a pessoa fica tão preocupada em ser missionária, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. E muitas vezes você não precisa estar só falando, mas sim o ouvir, né? Prestar atenção naquela pessoa que você está visitando, que você está em missão. Eu acho que isso é uma das coisas mais
fantástico que tem essa troca e a alegria de ser missionário. Acho que você mostrando sua alegria, você vai conseguir outras pessoas para estar em missão também. Amém. E